Este é o vídeo mais longo da série porque, de fato, o filtro avançado tem muitas opções. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre BI na consulta do Script Case. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada no link da playlist na descrição desse vídeo. Vamos trabalhar agora com os filtros da aplicação. A primeira opção de filtros aqui é a configuração do filtro. Quando a gente criou a aplicação inicialmente, a gente escolheu quais campos fariam parte do filtro. Então, nós marcamos alguns para consulta e outros para o filtro. Aqui a gente escolhe a opção de condição do filtro, que é AND ou OR. Significa que ele vai filtrar se todas as condições forem satisfeitas, né, no AND. E no OR, se alguma das condições forem satisfeitas, ele vai fazer o filtro. E aqui eu posso marcar a opção de exibir essa condição, né? E o autocomplete de campo de texto, né? Que ele vai colocar automaticamente em cada campo lá. Vamos só verificar na nossa consulta o filtro para a gente ver como que ele funciona. Nós marcamos os campos da aplicação que estariam no filtro. Então aqui nós temos a lista dos campos, nós temos as condições para cada campo e nós temos a área para especificar o que a gente quer filtrar. Os campos de texto, continente, country, tipo de cliente, etc., produto, se eu começar a digitar aqui, ele vai mostrar a lista aqui do autocomplete automaticamente. Ele vai trazer para a gente. Então, por exemplo, se eu seleciono este produto aqui, aqui eu estou usando a condição contém. Neste caso aqui, eu poderia usar igual a, porque não vai fazer diferença, né? Porque eu já peguei o nome completo. Agora, se eu colocar só headphones aqui, eu posso colocar contém. Então, isso aqui eu acredito que seja tranquilo para vocês que trabalham com programação. Então, aqui ele já vem destacado nos resultados a palavra headphone, que foi o filtro que eu fiz inicialmente, né? É destacado de vermelho. Na verdade, eu acho que só tem esse produto mesmo que tem a palavra headphone. O filtro que a gente acabou de usar é o filtro avançado do Script Case, que é quando você clica nesse botão de pesquisar, essa telinha aqui é a telinha do filtro avançado. O Script Case tem mais outros tipos de filtro, filtro dinâmico, Quick Search e o filtro refinado. No filtro avançado, ele já vem marcado automaticamente para exibir as etiquetas que foram filtradas aqui. Então, a partir do momento que eu filtrei lá, ele mostra que a etiqueta que foi filtrada. Para remover, basta eu dar um clique aqui, que ele vai remover o filtro, e a partir de agora ele passa a mostrar todos os produtos. Eu posso clicar novamente aqui, vamos colocar maior do que aqui na data. Então agora eu tenho um novo filtro aplicado aqui, com data maior que 1/1 de 2020. Então aqui deu 1.407 registros, se a gente verificar aqui. De forma resumida também, direta, a gente pode aplicar novos filtros com os mesmos campos que tem aqui, as mesmas opções que tem aqui, você pode aplicar aqui diretamente, ó. Tipo de cliente, continente, country, categoria, produto e preço total. Vamos por tipo de cliente. Ele já aparece aqui com a condição contém. Eu posso trocar para igual a ou não contém. Vamos usar aqui não contém. Então aqui eu vou tirar pessoas naturais. Então ele vai mostrar todos os clientes, que é legal entity e company, esqueci o nome da outra. Vamos aplicar aqui. Então aqui não tem, já está escrito especificamente, tipo de cliente, não tem natural person. Se a gente verificar aqui no final, deixa eu ver aqui, legal entity. Eu acho que ficou claro aqui para vocês como funciona. E se eu remover esse filtro aqui, a barrinha de etiquetas aqui some. Então vou mostrar para vocês a opção de deixar essa barrinha fixa aqui também para facilitar o processo. E vou mostrar também como trabalhar estas condições aqui e cada campo desse filtro para facilitar ainda mais o processo de filtragem pelo usuário final. Aqui voltando no Script Case,
a gente pode ver os tipos de filtro, 3 tipos de filtro que a gente tem aqui. Filtro avançado, que é esse que a gente acabou de usar, o filtro dinâmico e a Quick Search. A gente pode aqui também, na consulta, a gente vai ter aqui o filtro refinado, que vai estar de forma separada aqui. Mas vamos começar aqui pelo filtro avançado. Um pouco antes que a gente tem as condições do filtro. Então, todos os campos que foram marcados para aparecer no filtro estão aqui. Então, eu posso aqui agora definir quais condições eu quero que apareça para cada um. Por exemplo, no tipo de cliente, a gente tem contém, não contém, exatamente igual e vazio. Então, poderia ser diferente aqui, outro maior ou igual, menor ou igual. Esse aqui não cabe porque, como a gente está trabalhando no campo de texto, não faz tanto sentido. Talvez aqui no preço total, a gente pode colocar aqui, ó, maior, igual, menor ou igual, entre vários valores. Esse aqui é um que, vamos ligar esse aqui, entre dois valores também. É interessante porque eu posso colocar valores separados por vírgula. E aqui valores separados por vírgula, e aqui eu posso colocar valores, dois valores diferentes, né? Um range de valores, o mínimo e o máximo. Então você pode configurar todas essas opções em cada um dos campos aqui, que vai aparecer aqui na telinha de filtragem aqui, ó. Exatamente aqui. O preço total aqui, ó, a gente tem múltiplos valores e intervalo. Quando eu coloco o intervalo, eu posso colocar de 100 a 1000. Opa, passou, né? 1000, pesquisar. Então tá aqui, preço total só entre 100 e 1000. Olha lá, ele filtrou aqui para mim 2.339. Lembrando que eu posso salvar esse resultado de filtro, eu posso salvar aqui novamente, como a gente já explicou na parte anterior. E aqui a gente tem um filtro aplicado exatamente no que a gente fez, intervalo entre 100 e 1000. Vamos analisar aqui então algumas opções do filtro avançado. O filtro avançado ele é considerado como uma aplicação dentro de outra, né? Como se fosse um formulário de cadastro do filtro dentro da própria aplicação de consulta. Tanto é que quando a gente clica no botão pesquisar aqui, ele abre outra tela aqui, né? A gente tem a opção de modificar isso, mas a gente entende que isso aqui é como se fosse um formulário, né? Ou um controle, uma aplicação de controle, né? Então, por isso, aqui nas configurações do filtro avançado, a gente tem opções parecidas com as do formulário. Aqui a gente tem as configurações, por exemplo, alinhamento horizontal, margens, isso aí tudo você encontra nas aplicações em geral, né? Aqui tem a opção específica do filtro, né, para manter os valores do último filtro realizado, preservar colunas e ordenação. Aqui, ó, usar a tecla Enter para esse aqui submeter e tabular. São opções também que a gente tem nos formulários, no controle. E aqui a gente tem essa opção de exibir etiquetas que eu falei, que aparece para a gente lá depois que a gente faz a filtragem. O pulo do gato aqui, como se diz, a gente pode desmarcar essa opção para as etiquetas aparecerem somente após filtrado. Uma vez que a gente desmarcou essa opção, essa etiqueta já vai aparecer sem nenhum filtro na nossa tela de consulta. Então aqui já aparece o botãozinho para adicionar filtro. Isso aqui traz uma certa funcionalidade porque eu não preciso entrar na aplicação de filtro para fazer o filtro de alguma opção que eu queira aplicar. Aqui ele já trouxe para mim automaticamente essa barrinha aqui, mesmo antes de fazer a filtragem de algum item. E se eu limpar aqui o filtro, ela não some, ela não desaparece. Anteriormente, quando eu limpei, ela desapareceu. Então aqui é uma dica de ouro que a gente tem aqui, que você pode deixar para o seu cliente, para agilizar o processo de filtragem também, sem precisar necessariamente entrar dentro desse formuláriozinho aqui. Se você não selecionou os campos que você gostaria, ou você quer adicionar ou remover alguns campos depois que você criou a aplicação, você pode fazer isso por aqui, ó.
nessa tela aqui você pode definir quais campos que farão parte do filtro. Então a gente pode arrastar para a esquerda nas opções e para a direita os que vão estar disponíveis para o usuário. A gente pode marcar aqui também quais destes campos serão obrigatórios. Então, uma vez que eu marquei aqui como obrigatório, toda vez que for fazer o filtro, é necessário informar esse campo. Aqui a gente pode marcar a posição do marcador, se quer exibir a mensagem exatamente como nos formulários ou no controle que vocês já conhecem. O filtro também tem a própria barra de ferramentas dele, de forma semelhante, tem a opção de salvar também. E aqui a gente tem eventos para aplicar no filtro e nós temos também layout, onde a gente pode criar blocos, fazer o mesmo processo que a gente pode fazer em formulários, né? Cabeçalho, rodapé, usar temas, títulos, as variáveis aqui de cabeçalho, tudo que a gente faz no formulário em relação a layout, a gente tem aqui também no filtro. Aí você pode ter um filtro totalmente personalizado para a sua necessidade. Há mais algumas opções disponíveis aqui nos módulos da grid. No nosso caso, a nossa grid está começando, o módulo inicial é a consulta. Se a gente marcar aqui como filtro, na aba aqui de filtro, a gente vai ter uma nova opção aqui, ó. Algumas novas opções, né? No caso aqui, o filtro, eu posso escolher em qual módulo o filtro vai ser aplicado, né? Normalmente na consulta, mas eu poderia aplicar no resumo, no gráfico, imprimir, PDF, etc. Então, quando eu marco uma dessas opções, se eu for para o resumo, quando eu aplicar o filtro, automaticamente ele vai ser direcionado para o resumo em vez de ir para a consulta. A gente tem essa opção aqui também de usar iframe, que significa que eu posso colocar sim ou não para que o filtro apareça, ao invés de aparecer em uma página separada, ele vai aparecer em cima da consulta, acima da consulta e logo abaixo a consulta aqui. Então, se eu coloco uma data aqui, ele já aplica o filtro automaticamente na consulta que está logo abaixo. É uma opção interessante também. Aqui você pode marcar, neste caso, se você quer exibir ou não o cabeçalho, o estado inicial, a altura do iframe e algumas configurações padrões aqui. De forma semelhante ao formulário, aqui no nosso filtro a gente tem também todos os campos do filtro, onde você pode fazer as configurações igual ao formulário. Então, por exemplo, no campo da data do pedido, a gente pode marcar aqui para facilitar o processo, para exibir o calendário, né? Na verdade, eu já tinha marcado para ele mostrar o calendário. Logo abaixo aqui também a gente tem uma opção condições especiais para campo do tipo data. Então a gente tem as opções normais, que são exatamente as condições que aparecem aqui, ó. Então as condições normais são essas quatro que eu selecionei aqui. E eu posso também escolher as condições especiais, que ele vai permitir que eu selecione intervalos que facilitem o processo para mim e para o usuário, é claro, né? Por exemplo, o ano corrente até hoje, ano corrente, próximo ano, último ano, os trimestres, mês também, você pode trabalhar aqui, pode marcar todas as opções, inclusive pode acrescentar novos itens aqui. Semana, dia, e aqui a gente tem a opção extra de todo o período. Então, todas essas opções que eu marquei aqui vão aparecer lá na tela para mim de filtragem. E eu posso escolher também qual que vai ser a opção padrão. Por exemplo, a opção padrão que eu quero deixar é o último ano. Nessa base de dados que a gente está utilizando aqui, ela vai só até 2023. Então, por isso, não vai aparecer todos os anos aqui. Se eu colocar o ano atual, não vai ter nenhum resultado. Vamos conferir aqui agora. Agora, no nosso campo Order Date, a gente tem aqui aquelas opções, ó, ano passado, ano corrente, próximo ano e tudo. E ano passado já vem marcado automaticamente, ele mostra aqui o período para eu ter uma noção. Então, eu clico em filtrar, fica muito mais fácil. Eu posso colocar últimos 3 meses. Aí a gente tem pouquíssimos registros aqui, apenas 79.
Aqui na ordem, no campo do tipo data, a gente ainda tem uma opção que foi lançada agora nessa versão 9.10.10 do Script Case, que é o tipo de dado comparação de data. Esse tipo de dado comparação de data, ele só vai servir para campo do tipo data do filtro, só vai funcionar no filtro, ok? O que acontece? A gente pode ter as mesmas opções especiais que a gente marcou aqui, e a gente vai ter a opção de comparar com o período anterior ou com o período específico, né? E nem precisa ser a comparação de período certo. Por exemplo, você pode comparar um ano, o ano passado com 60 dias do ano anterior. Então você pode comparar até períodos diferentes para você analisar os resultados. Esse aqui é um recurso novo específico da versão nova do Script Case. Vamos executar aqui. Agora aparece o botãozinho de comparar aqui. Então vamos marcar aqui o ano passado. Eu marco a opção de comparar. Aqui eu tenho a opção de escolher, igual como eu disse, né? Qual a data que eu quero comparar. Então eu vou marcar aqui a opção período anterior. Ele já seleciona a data automaticamente, ó. Marcando de 1 de 1 de 2023, 31 do 12. 1 de 1 de 2022, 31 de 12 de 2022. Então, exatamente um ano em relação ao outro. Poderia alterar aqui, né? Vamos então aplicar esse filtro que a gente fez. E para visualizar, a gente vai aqui no resumo. Essa quebra que a gente está usando aqui, ela não é muito boa, que ela está muito dispersa aqui, mas a gente já pode ver a variação aqui, por exemplo, deste produto aqui eletrônico, né, no período aqui, nos dois períodos, a gente vê que houve uma, é, um crescimento aqui, né? Vamos usar uma outra quebra aqui que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Tipo de cliente, eu vou deixar os dois mesmo. Então aqui nessa quebra agora a gente tem os dados mais concretizados, né? Então, legal entity, a gente tem o aumento aqui, né? Aqui em cima o período mais recente e aqui o período comparado, né? O período comparado vem em segundo lugar aqui. Então houve um crescimento de 35%. Aqui a gente vê também a mesma coisa no preço total. Então, pessoal, isso aqui é uma ferramenta muito interessante para a gente poder fazer análise dos dados aí e tirar a inteligência do nosso relatório. E a gente ainda pode clicar aqui no gráfico para visualizar o relatório de forma gráfica aqui, né? Muito mais fácil a gente entender os dois períodos, sendo que o primeiro aqui é o mais recente e o segundo é o período comparado. Vamos aplicar então um pouco o que a gente já viu na nossa consulta. Esse resumo aqui ele é bem simples, porque a gente tem poucos itens. Mas como a gente já trabalhou com as quebras aqui, vamos trabalhar aqui uma quebra dinâmica. Eu quero utilizar aqui, ó. No eixo X, eu vou sugerir para você fazer uma comparação, por exemplo, de trimestre. A, a data, o trimestre da data do pedido, né? E aqui no eixo Y, que é o eixo vertical, a gente pode usar várias opções, né? Por exemplo, vamos colocar o continente aqui, ele tem poucos itens. Eu vou comparar aqui também a quantidade, vou tirar a quantidade, deixar só o preço total. Olha que bacana ficou esse resultado aqui. A gente tem agora as comparações por trimestre, né? Então, por exemplo, na América do Sul, no trimestre 1, a gente teve uma queda, no trimestre 2, subida, e por aí vai, ascensão ali, né? Então, a gente tem os totais aqui e a gente pode gerar gráficos de todos esses dados, né? Se quisesse adicionar aqui ao campo de quantidade, a gente pode adicionar e a gente vai observar aqui que agora o relatório vai ficar um pouquinho maior, mas eu tenho uma série de informações úteis aqui, onde a gente pode tirar as nossas conclusões aí dos resultados que ocorreram no período. Então aqui na quebra fica como uma dica aqui para vocês. Ó. A gente pode puxar outros itens aqui para a gente comparar o desempenho de cada um deles. A gente pode aproveitar aqui
Vou remover a quantidade, dar um OK. E como nós já vimos, a gente pode salvar esse relatório da forma que ele está aqui. Vamos criar um novo aqui. Então nós temos aqui comparação de produtos com ano anterior. Pronto, então eu criei meu relatório personalizado aqui e sempre que eu quiser acessá-lo novamente, basta fazer o carregamento desse relatório por aqui. Então isso aí é um dos recursos que a gente já viu colocando em prática aqui agora no nosso relatório do Script Case. Algumas opções não foram abordadas nesse vídeo porque são de fato muitas opções. Mas você pode deixar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e a gente vai procurar responder. Existem também muitos outros conteúdos anteriores, de versões anteriores do Script Case, que ainda funcionam nessa versão. Então você pode consumir outros conteúdos que eles vão te ajudar também. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o filtro dinâmico. Deixa o like nesse vídeo e eu te encontro no próximo.